Hoje eu tô chegando nesse empreendimento Cube Flórida, que fica no Brooklyn, em São Paulo. Meu nome é Suzana Dami, eu sou homestager. Eu comecei com homestaging há muitos anos atrás e trouxe para o Brasil esse trabalho que me tornou a pioneira do homestaging no Brasil. Há 10 anos atrás eu vim dos Estados Unidos, me mudei dos Estados Unidos para cá e resolvi começar nessa especialidade que não existia aqui no Brasil, que se trata da venda de imóveis, preparar um imóvel para ser vendido. E com o passar dos anos eu comecei a dar aulas de homestaging para as pessoas, eu fiz muitos trabalhos de homestaging aqui no Brasil, todos assim cases de sucesso. Imóveis foram vendidos em 3 meses ou menos de 3 meses, tive imóvel que foi vendido em 1 dia, enfim. E eu estou aqui nesse grande desafio, que é trazer uma profissão praticamente nova para o Brasil, mas já conquistando muitas pessoas. Lancei também um livro sobre homestaging, que ajudou muitas pessoas a conhecerem esse serviço maravilhoso que potencializa e valoriza demais a venda de imóveis. E agora eu quero mostrar para vocês esse último trabalho de homestaging que eu fiz junto com a minha equipe, com a Denise e com a Virgínia, neste belíssimo empreendimento de casas de vila de linguagem contemporânea aqui na cidade de São Paulo. Vocês vão conhecer o Open House da Suzana Dami Staging. Vamos lá? Vem comigo que vocês vão ver que lindo que ficou esse serviço de homestaging. Eu tô louca para mostrar para vocês. Antes de mostrar a casa em si, eu quero mostrar a parte da garagem e o que a gente fez com a parte da garagem, para transformar essa garagem em um espaço de lazer também, né? Não só uma garagem. Então foi feita essa divisão com essa parede de madeira para separar a área de lazer da área de estacionamento do carro. Colocamos uma churrasqueira top nessa casa, que ficou assim um luxo. Acho que todo mundo que entrar aqui, ela vai querer essa churrasqueira e vai se imaginar fazendo esse churrasquinho nessa área aqui deliciosa da casa. É uma churrasqueira a carvão maravilhosa. Ela tem assim um tamanho lindo. E aí montamos esse pedaço aqui que é tipo um lounge, né? Com 2 cadeiras gostosas, super contemporâneas também. Adicionamos umas plantas e essa mesa. Então a gente está aqui conversando, fazendo churrasquinho e a mesa de refeição. Para a parte da garagem foi isso que nós pensamos e eu acho que ficou ideal para essa casa de vila. Chegando no primeiro lance do imóvel, logo que a gente tá na escada, a gente tinha essa parede aqui branca também. O que eu pensei? Nós estamos na cidade de São Paulo, então nada melhor para homenagear essa cidade do que 2 fotografias lindíssimas de São Paulo, de prédios icônicos daqui de São Paulo, né? Elas são lindas e elas trouxeram vida e iluminaram esse corredor aqui da escada. Chegamos aqui na sala integrada com a cozinha. E eu gosto de fazer o depois e o antes, porque eu acho que o impacto é bem maior. Quando eu cheguei pela primeira vez nessa casa, a cozinha só tinha bancada. Então, quando a gente vai vender um imóvel, né, ele tem que estar completo para a pessoa poder realmente se enxergar nesse imóvel. Aí, o que aconteceu? Eu planejei essa cozinha, mandamos executar e foi tudo pensado nos mínimos detalhes também, para que o morador, quando chegar aqui, ele possa se mudar completamente e não ter que pensar em atrás de planejados e fazer toda a cozinha, né? Porque dá trabalho isso, afinal de contas. Então, o que eu fiz na cozinha? Eu deixei espaço para uma máquina de lavar pratos, porque é fundamental nos dias de hoje. Ele vem aqui, tira a porta, a prateleira e encaixa uma máquina aqui. Deixei espaço para uma coifa ou um exaustor embutido também. Então ele vai embutir esse exaustor aqui. A gente deixou a bancada sem o corte do cooktop. Muitos armários abundantes, espaço para micro-ondas também. E para não deixar toda branca essa cozinha, eu quebrei um pouco com a madeira, né? Tanto aqui como na entrada. Porque a madeira, ela traz uma sensação de acolhimento também. Se fosse tudo branco, ia ficar muito estéril. E outra coisa que a gente colocou para ficar com mais cara de casa foi uma geladeira.
para a pessoa chegar aqui e realmente se imaginar na cozinha. Outra coisa que eu pensei muito quando eu estava planejando essa cozinha foi o seguinte: quando a gente chega do primeiro lance de escada, a gente tinha essa bancada e era um objeto vazio que ficava aqui, um vão. Então, para ficar interessante para os compradores, logo que eles viram a escada, eu montei essas prateleiras que elas servem para guardar livro, plantas, então fica mais bonito visualmente, né? E também junto combinando com a madeira dali. Eu escolhi um freijó, tá? Aí passando para a sala, essa sala aqui, como vocês podem ver, ela tem um tamanho muito bom para uma casa de vila, né? Vamos sempre lembrar que isso aqui é uma casa de vila, mas uma casa de vila com um visual moderno, uma linguagem arquitetônica contemporânea, ela é maravilhosa. E eu fiquei pensando como que eu ia fazer esse staging aqui nessa sala, que é integrada com a cozinha. Eu coloquei 2 bancos na bancada, que a gente formou como se fosse um lugar para refeição. E aí na sala, a gente colocou um tapete aqui porque era piso frio. Era não, é piso frio, na verdade. E para poder trazer mais aquela sensação de acolhimento, de uma casa gostosa, que traz conforto para a pessoa, né, para os moradores, eu joguei esse tapete aqui, que por sinal ele é maravilhoso. É um tapete lindo, que ele está no tom até do piso. Aí, o que eu pensei aqui em fazer? Tem espaço para uma mesa, mas para ela ficar mais espaçosa, eu resolvi fazer só uma sala de estar, né, integrada com a cozinha, porque aqui a gente já tem essa bancada. Colocamos o sofá, esse quadro maravilhoso, 2 mesas laterais com abajures, tá? E para finalizar, uma mesa de centro com plantas. É muito importante a gente trazer planta também para o ambiente. Quando a gente está fazendo um trabalho de staging, a cortina é assim, essencial. Ela traz também, ela veste a casa, né? É o que a gente fala, a cortina veste um ambiente. Sem a cortina, ele fica gelado. Então eu sempre adiciono cortinas nos meus trabalhos de staging, mas são cortinas leves, nada de cortina pesada. Uma coisa que eu trouxe do meu acervo pessoal para esse staging foram esses peixinhos de Murano, que eles ficam na água. Quando eu pensei neles, né, eu olhei esse espelho aqui vazio, essa mesinha vazia, eu já imaginei os meus peixinhos aqui em um vaso. Olha, eles são lindos. Então eles refletem no vaso e dão mais ou menos um movimento também para o trabalho de staging, que é muito importante a gente misturar texturas, misturar iluminação, diferentes tipos de iluminação, movimento. Isso transforma realmente um imóvel em algo mais interessante para o possível comprador. Desse lado da sala, como a gente não colocou uma televisão, eu sempre represento a televisão com um quadro. Por sinal, esse quadro aqui é uma fotografia belíssima, que se você está sentado no sofá ou você entra, você acha realmente que é uma televisão. E um aparador também para representar o rack, né, que as pessoas colocam. Mas aí a gente coloca a decoração, a gente faz um trabalho de staging bem diferenciado. Livros é muito importante no trabalho de staging. Uma peça também muito interessante que eu me apaixonei quando eu estava fazendo a seleção do mobiliário e dos acessórios foi esse bar aqui. Ele é maravilhoso e eu falei, ele tem que servir no meu trabalho de staging. Afinal de contas, essa é uma casa para um perfil jovem, um casal jovem ou um bachelor ou alguma coisa assim, desse perfil. Então um bar é fundamental. E quando eu vi, me apaixonei e falei, eu vou levar. Ele vai encaixar no meu trabalho de homestaging. No entanto, ele encaixou e ele ficou perfeito aqui, esse barzinho. Continuando aqui falando sobre a nossa sala integrada com a cozinha, um ambiente que não pode faltar em uma casa e que realmente eu sou apaixonada, acho que toda casa tem que ter, é um lavabo. E o lavabo a gente tem que trabalhar ele super bem, porque é um ambiente que a gente recebe as visitas, é um cartão de visitas da casa realmente. Nesse lavabo a gente não tinha a prateleira nem essa saia de madeira. Ele só estava branco com a bancada preta, então ele estava também um ambiente muito gelado e muito impessoal. Aí eu projetei, né, pedi para fazer para o marceneiro essa saia
com a prateleira, na mesma linguagem da cozinha, que a gente usou a mesma madeira para conversar, porque são ambientes muito perto um do outro. Coloquei uma cortina, porque também aquecia o ambiente. Como a gente não usou cor nas paredes, a gente deixou a casa toda branca. Nós usamos cores nos acessórios e trouxemos madeira também. O espelho não existia, colocamos um espelho redondo só para quebrar um pouco, né, esse muito ângulo que tem no banheiro, ele é muito retangular. Então colocamos esse espelho redondo. A iluminação também ajudou demais no lavabo, ao invés só de um plafonzinho, um lustre no lavabo, ele traz assim um ar de sofisticação. E os acessórios também que eu usei. E sem falar em outra coisa que é muito importante, um quadro no lavabo. Vocês estão vendo esse quadro e eu coloquei ele assim para refletir no espelho realmente. Quando a gente está entrando no lavabo, a gente já vê que tem alguma coisa curiosa. Então a pessoa que realmente ela quer entrar e conhecer o lavabo. E aí ela se apaixona pelo lavabo também. Lembra que eu falei que eu gosto de mostrar sempre o depois e o antes? Que eu acho que a sensação de uau é muito maior. Agora vocês vão entender o que é o trabalho de homestaging entrando aqui nesta casa que não foi feito o staging. Pronto, chegando aqui na casa, como vocês podem perceber, até o eco é pior quando a gente não tem homestaging, né? A cozinha era só isso. Ela parece menor do que ela realmente é. A sala é um ambiente gelado que não traz aquela sensação de casa para a pessoa. A pessoa vê o espaço, mas ela não consegue se imaginar morando aqui. Olha o eco dessa casa. O lavabo também muito simples, como vocês podem ver, não tem nada. Então assim, é uma coisa bem interessante, um estudo que somente 10% das pessoas têm a percepção de ver, de conseguir imaginar um ambiente mobiliado, né? O que cabe, o que não cabe em um ambiente. Por isso que o homestaging faz um papel muito importante em imóveis desocupados, quando é para comercializar, para venda ou para locação também. E foi isso, essa sala é isso, né? O que mais que a gente quer? Olha a diferença que faz um serviço de homestaging e uma casa vazia para ser vendida. Quais você acha que vai vender mais rápido? Agora a gente está passando para o terceiro nível da casa, porque é uma casa de vila com 3 níveis, tá? Para lembrar para vocês. Subindo aqui, a gente tem esse espaço que ele estava meio vazio, né? Então o que eu fiz? Eu coloquei um quadro também para iluminar, né? Ele tem esse azul, essas folhas, o branco do prédio, ele deu uma iluminada, ele deu uma vida aqui nesse espaço. Estamos na segunda suíte dessa casa de vila. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei imaginando o que poderia ser feito. Aí eu imaginei, bom, com a pandemia, com tudo que está acontecendo, é muito importante a gente apresentar um escritório para uma casa. Muitas pessoas estão trabalhando dentro de casa, afinal. E foi isso, então, a minha proposta, um escritório. Eu montei esse escritório, coloquei uma estante para a pessoa que está trabalhando, colocar todos os livros dela, se imaginar já trabalhando aqui. Uma poltrona muito bonita de design para ela e confortável também, na verdade, né? Para ela sentar e ler um bom livro no break time dela. E a escrivaninha, né? Ela senta e trabalha aqui olhando uma janela, uma vista bem bacana. Adicionamos pontos de iluminação, como vocês podem ver, tem 3 pontos de iluminação. Esse lustre aqui, que ele é super interessante, ele tem uma linguagem moderna, que conversa com a linguagem contemporânea do projeto. E misturamos materiais, porque é bem importante a gente sempre misturar material quando a gente está fazendo o staging, para ele ficar interessante ao olhar do comprador. Eu gosto também de colocar sempre um bichinho, porque às vezes eu não sei se a pessoa
tem um filho ou não tem um filho, quer ter um bebê, se é um casal que vai ter um bebê. Por isso que eu gosto de colocar sempre isso para remeter uma maternidade, né? Então eu sempre coloco isso nos meus trabalhos de staging. Não esquecendo que esse dormitório de escritório que eu acabei de mostrar para vocês é uma suíte. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com o banheiro também, né? Um dos ambientes que eu gosto de trabalhar o homestaging é o banheiro. Porque o banheiro é aquele ambiente que a gente, quando chega em casa, a gente vai para tomar aquele banho gostoso e para relaxar. Então, o potencial comprador, ele tem que se imaginar no banheiro. E para deixar o banheiro mais interessante, eu adicionei 2 quadros, na verdade 2 fotografias de praiana, porque é muito relaxante, ela tem esse azul do mar, a faixa de areia, numa outra foto tem os 2 veleiros, então é uma coisa bem relaxante também. E combina com o escritório, por quê? Quando você está trabalhando, se mais adiante você recebe uma pessoa na sua casa, um cliente, já tem também um banheiro e não precisa usar os outros banheiros da casa. E eu tomo muito cuidado também com a bancada, o que é colocado na bancada. A gente tem que deixar assim, uns objetos que a bancada vira uma coisa atrativa para o cliente. Planta é colocado, um belo sabonete, uma bandeja, enfim. E não esquecendo também da toalha. A toalha é uma outra dica de homestaging muito importante, mas lembra sempre, toalha branca, fofinha, como se ela tivesse saído da máquina de secar roupa, tá bom? É isso, esse ambiente está prontíssimo mais uma vez para ser vendido. Ok, lembra do escritório também? Olha esse ambiente vazio, o eco, né? Ele não diz nada assim. Vem um potencial comprador aqui e o que ele imagina? Nossa, né? Um ambiente muito pequeno. O que eu vou colocar? O que eu vou fazer desse ambiente? Então, quando a gente monta um serviço de homestaging, um trabalho de homestaging, como vocês viram na outra casa, a pessoa consegue ver o potencial que o imóvel tem. E é isso que a gente faz. A minha empresa, Suzana da Mi Staging, ela torna o imóvel encantador para que o potencial comprador possa se imaginar morando no imóvel e assim vender bem mais rápido. Chegamos à suíte master. Vou fechar a porta, que eu quero mostrar para vocês um outro detalhe muito importante que eu coloquei aqui. A gente tinha esse vão aqui atrás da porta. E o que eu pensei? Montar um outro espaço para escritório para uma pessoa trabalhar. Ela fecha a porta, fica isolada. E foi isso, eu coloquei essa bancada com prateleiras que você pode organizar, colocar os seus apetrechos de trabalho, livros, enfim. Ficou uma bancada bem legal, que também pode ser não servir só para uma bancada, mas uma coisa que está voltando muito hoje em dia, a penteadeira. Então, se é um casal e a esposa de repente quer fazer aqui o local de maquiagem para ela, é um local perfeito. Ela pode pôr um espelho aqui e ser a bancada de maquiagem. Aí, como não tinha mobiliário fixo aqui, como na cozinha, nós colocamos esse armário que ficou muito bom, sempre seguindo a mesma linguagem, branco com a madeira em feijó, para aquecer o ambiente. Portas de abrir. Aí, de repente, vocês vão me perguntar, mas portas de abrir, Suzana? Sim, portas de abrir. Elas são mais práticas, para dizer a verdade. Você vê o todo que tem no armário, do que uma porta de correr que você não consegue enxergar o armário inteiro. Fizemos 3 divisões. Eu coloco cabide, porque assim, quando o possível comprador está visitando o imóvel, ele já consegue também imaginar esse armário com as roupas dele. E eu trabalhei esse puxador também super moderno, de metal, só um frisinho aqui preto para quebrar um pouco o branco do armário. Ele é um armário bem dividido, gavetas, tá? As gavetas elas fecham assim automaticamente, mais espaço para maleiro. E esta parte aqui
para de repente guardar arranjo de cama, né, um roupeiro para casa. Então esse armário aqui, ele mudou realmente o visual desse quarto, ele completou o quarto. Depois do armário, né, lógico, quando a gente está montando um trabalho de homestaging, ele tem que ser completo. Nós colocamos a cama. E uma cama sem uma cabeceira também, ela não fica bacana, né? Você pode usar almofadas, quebra um pouco, mas quando você coloca uma cabeceira, ainda mais uma cabeceira assim, olha como ela ficou linda, luxuosa, ela trouxe luxo e sofisticação para esse quarto. Mas as almofadas, né? A cama super bem feita, fofa, tá? É muito importante isso, a gente colocar camadas de edredom para dar essa fluffiness, né, na cama, para a pessoa, para o potencial comprador entrar aqui e já querer deitar, né, se imaginar um quadro neutro, que nós usamos aqui o abajur, que é essencial, né? Eu adoro abajur do lado de mesa de cabeceira, uns livros, uma plantinha, aí a cortina, novamente, como não pode faltar, que eu falei para vocês, essa cortina ela também é uma cortina leve, mas ela veste esse quarto, ela traz aquela sensação de aconchego que a gente precisa para um dormitório. A iluminação também foi uma iluminação muito bonita. De novo, eu vou falar do ponto do plafond. Ao invés da gente usar um plafond, usar um pendente no quarto traz muito mais charme para o ambiente do que somente um plafondzinho ali em cima. Então a gente explora muito esse lado. Outra coisa que não pode faltar, como eu já falei, é o espelho, né? Quando eu coloquei esse espelho aqui, para dizer a verdade para vocês, eu fiquei um pouco na dúvida. Quando eu vi, eu falei, vai ficar muito grande no ambiente, mas na verdade, quando a gente abre a porta do quarto e vê esse espelho, o que acontece? Ele amplia esse ambiente, ao invés de ser um objeto muito grande para o quarto, né? Ele deu uma ampliada maravilhosa, sem falar no espelho, que é divino. Ele é, assim, eu também foi outra peça que eu me apaixonei, eu falei, eu tenho que colocar nesse meu trabalho de homestaging. Saindo do espelho, né, eu vou falar para vocês um pouco aqui. Aqui, vocês estão vendo esses nichos. Ele não tinha nada, era um nicho vazio, um espaço vazio. E eu fiquei pensando, o que eu posso fazer aqui? Eu não vou deixar um nicho vazio, não vou colocar um móvel, não vou colocar um nada aqui. Então eu resolvi colocar mobiliário fixo também. Pedi para o marceneiro fazer esses nichos que a possível comprador ou quem mudar para essa casa vai poder fazer o que quiser, ou usar como nicho decorativo, ou armazenar, né, roupas em cestos, ou também, se ele quiser mais adiante, ele pode colocar uma porta aqui e virar um outro armário para servir para as roupas dele. Depois do nicho, aqui é a parede da TV. Então, novamente, para representar a TV, eu coloquei um quadro neutro, que até parece uma tela de televisão também, mas essa mais desligada. E esses banquinhos aqui também, para completar o quarto, porque de repente a gente chega, né, e a gente quer colocar a roupa aqui, tem lugar ou sentar também para colocar uma roupa, alguma coisa assim, deixar a bolsa. Então, foi isso que eu fiz nesse dormitório, eu acho que ficou maravilhosa essa suíte master. Vocês não acham? Quando a gente está falando em suíte master, a gente está falando também do banheiro da suíte master. E um banheiro de uma suíte master, ele tem que ser bem sofisticado e ter luxo, né? Esse banheiro não tinha armários, não tinha nada. A proposta também foi a seguinte, colocar armário, né, o mobiliário fixo, a porta de vidro do box e a iluminação. Decoramos, né, fizemos o staging da bancada com planta para trazer também interesse. E eu também coloquei um quadro que traz paz, tá? Para a pessoa, para o morador entrar e ver esse quadro aqui de um pôr do sol maravilhoso. E não esquecendo as toalhas, que parecem que saíram da máquina de secar a roupa novamente, que a gente colocou bastante amaciante e saiu da máquina de lavar roupa bem cheirosa. É isso, esse Master Suite está completo e pronto para você visitar. Agora eu estou aqui na Suite Master, aquela suíte que eu falei para vocês que tem que ser assim super luxuosa, sofisticada, porque
é um dos ambientes que mais vende um imóvel. Aqui nesse ambiente, por exemplo, ele é um ambiente relativamente com um tamanho bom. Aí, como a gente colocou o mobiliário fixo, que é muito importante quando a gente está vendendo imóvel, do que só colocar as paredes, o piso, a tinta, enfim, as bancadas, lembra que colocar um mobiliário fixo é fundamental em um imóvel para ser vendido, né? Você potencializa a venda desse imóvel colocando um mobiliário fixo. Lembra daquela parte que eu mostrei na Suite Master que tem o staging? A gente tinha esse canto aqui vazio, tá? O que a gente fazia com esse canto? Nada melhor do que colocar uma prateleira, colocar um nicho ou colocar um armário, como eu falei que é a opção. O banheiro, a mesma coisa. O banheiro não apresentava espelho, não apresentava, como vocês estão vendo, o armário, o box. Então, quando você entra num banheiro de uma Suite Master desse modo, você está praticamente desvalorizando o imóvel. Se você coloca um espelho aqui, já faz uma diferença muito grande, porque o espelho ele dá a sensação de amplitude, né? Então a pessoa entra e consegue imaginar esse ambiente maior. Melhora muito a visualização para o potencial comprador. É isso. Aqui a gente está mostrando a casa, o antes do staging e mostramos para vocês o depois, que ficou maravilhoso, não ficou? Chegamos ao final do Suzana Dami Staging Open House. Eu me despeço porque agora eu tenho um outro home staging para começar. Deixem um like aqui na página e também sigam nossas redes sociais. Até mais!